A tarde caía pesada sobre o bairro de Vila Esperança, na periferia de São Paulo, onde o sol escaldante do verão brasileiro derretia o asfalto irregular das ruas. Sofia caminhava devagar pela calçada estreita, uma mão apoiando a barriga de 6 meses, a outra segurando uma sacola de feira com tomates murchos e um punhado de arroz. Aos 28 anos, ela sentia o peso do mundo nos ombros, mas o sorriso tímido ainda iluminava seu rosto moreno, marcado por olheiras de noites mal dormidas. O vestido florido, desbotado de tantas lavagens, colava-se à pele suada, e o cheiro de fumaça de churrasco pairava no ar, misturado ao barulho de motos acelerando e crianças gritando no campinho improvisado. Sofia morava com o marido, Marcos, em um sobrado apertado de tijolos aparentes, daqueles que brotavam como cogumelos na favela. Eles se casaram há 5 anos, depois de um namoro que começou na fábrica de confecção onde ambos trabalhavam. Marcos, com seus 32 anos e tatuagens desbotadas nos braços, era o provedor da casa, ou pelo menos era o que ele dizia. Ultimamente, as horas extras na obra de construção civil pareciam se estender demais, e o dinheiro que entrava mal cobria o aluguel e as contas de luz. Sofia, dispensada do emprego por causa da gravidez de risco, passava os dias limpando casas de família no bairro rico ali perto, pegando ônibus lotados que a deixavam exausta. Ao entrar em casa, o cheiro de feijão queimado a recebeu. A cozinha era minúscula, com azulejos rachados e uma mesa de plástico bamba. Marcos estava no sofá da sala, assistindo futebol na TV velha, uma cerveja na mão. Ele ergueu os olhos, o rosto endurecido pela barba por fazer. "Chegou, amor?" murmurou ele, sem se levantar. "O que trouxe aí?" Sofia depositou a sacola no balcão e se aproximou, inclinando-se para beijá-lo na testa. "Pouca coisa, Marcos. O tomate estava em promoção, mas o resto... A gente vai ter que esticar o que tem. O bebê tá chutando forte hoje, sente aqui." Ele resmungou algo inaudível, os olhos fixos na tela. Sofia sentiu uma pontada no peito, como sempre acontecia ultimamente. No início do casamento, Marcos era atencioso, levava flores roubadas do jardim do vizinho e sonhava com uma vida melhor. Agora, as discussões eram constantes. Ele culpava a gravidez por tudo, pelo dinheiro curto, pela falta de tempo. "Você tá me sufocando", ele dizia nas brigas, batendo a porta ao sair para o bar. Naquela noite, enquanto Sofia preparava um arroz com ovo para o jantar, o celular de Marcos vibrou na mesa. Ela olhou de relance. Uma mensagem de Lari com um emoji de coração. O coração de Sofia acelerou. Lari era Larissa, a vizinha do andar de baixo, uma moça de 25 anos, solteira, que trabalhava como manicure e sempre usava roupas justas e maquiagem pesada. Elas se falavam no portão, trocando receitas, mas Sofia notara os olhares demorados que Larissa lançava para Marcos quando ele chegava do trabalho. "Quem é?" perguntou Sofia, tentando soar casual enquanto mexia a panela. Marcos pegou o telefone rápido, como se queimasse. "Ninguém, só o trampo. Amanhã tem reunião cedo." Ela engoliu em seco, sentando-se à mesa. O jantar foi silencioso, interrompido apenas pelo zumbido do ventilador de teto. Sofia pensou na mãe, Dona Rosa, que morava a 2 horas de ônibus em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Rosa era viúva, cuidava sozinha de um mercadinho precário e ligava toda semana para saber da filha. "Cuida de você, minha menina. Homem bom não faz esperar", dizia ela, com a voz rouca de quem fumava demais. Dias se passaram como uma névoa. Sofia acordava cedo, pegava o ônibus 478 para o centro, limpava casas de senhora rica que reclamavam do pó invisível. Em uma delas, na Zona Sul, uma patroa idosa a viu passando mal no banheiro e insistiu para ela sentar. "Grávida tem que se cuidar, filha. O mundo já é duro demais sem isso." Aquelas palavras ecoaram em Sofia, um raro momento de bondade em meio à rotina esmagadora. Mas à noite a tensão crescia. Marcos saía mais, voltava cheirando a perfume barato e álcool. Uma vez, Sofia o confrontou na cozinha, a voz tremendo. "Marcos, o que está acontecendo? Você e a Larissa." "Eu vi as mensagens. Por favor,
me diz a verdade. A gente tem um filho vindo aí. Ele riu um riso amargo encostando-se na parede. Tá louca, Sofia? É só amizade. Você tá grávida, sensível demais. Para de inventar. Mas os olhos dele traíam a mentira. Naquela semana, Sofia começou a notar Larissa rondando mais a casa, batendo na porta com pretextos bobos. Posso pegar um pouco de sal? Marcos sorria para ela de um jeito que Sofia não via há meses. O clímax veio em uma sexta-feira chuvosa. A garoa fina molhava as ruas de terra, transformando-as em lama que grudava nas sandálias de Sofia. Ela voltara mais cedo de uma limpeza, a barriga doendo de um jeito novo, e encontrou a casa vazia. O celular de Marcos, esquecido no criado mudo, piscava com notificações, mensagens explícitas, fotos. O mundo de Sofia desabou ali no quarto escuro, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela se sentou na cama, as mãos no ventre, sussurrando para o bebê. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. Horas depois, Marcos voltou e a briga explodiu. Gritos ecoaram pelo sobrado, acordando os vizinhos. Sua vadia ciumenta! Ele berrou, empurrando-a contra a parede. Sofia, chorando, pegou a sacola e saiu porta afora, a chuva encharcando suas roupas. Ela não sabia para onde ir, mas o instinto a levou para o ponto de ônibus, pensando em ligar para a mãe. Enquanto isso, no bar do bairro, Marcos bebia com Larissa, os dois rindo baixinho, planejando o próximo passo. A traição se transformava em algo mais sombrio, uma raiva que fervia no peito dele. Larissa, com os olhos brilhando de malícia, sussurrou. Ela merece uma lição, amor. Vamos mostrar para todo mundo quem manda. Sofia, tremendo no ponto de ônibus sob a chuva, sentiu o primeiro sinal de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O bebê chutou forte, como se soubesse. Ela apertou o telefone na mão, discando o número da mãe, mas a bateria acabou antes que pudesse falar. A noite engolia a favela, e o destino tecia sua teia cruel. A chuva fina persistia, transformando o ponto de ônibus em um poço de lama e desespero. Sofia se encolhia debaixo do abrigo improvisado de plástico, os braços cruzados sobre a barriga protuberante, sentindo o frio se infiltrar pelas roupas encharcadas. O bairro de Vila Esperança parecia mais hostil à noite, com as luzes amareladas dos postes piscando como olhos cansados, e o som distante de sirenes ecoando das avenidas principais. Ela tremia não só pelo frio, mas pela raiva e pela dor que apertavam o peito. O bebê se mexia inquieto, como se pressentisse a turbulência da mãe. Calma, filhinho, murmurou ela, esfregando a barriga com mãos geladas. A mamãe vai te proteger. Sem bateria no celular, Sofia não podia ligar para Dona Rosa. Pensou em pedir ajuda a algum vizinho, mas o orgulho a impedia. Como explicar que seu casamento, outrora sonho de estabilidade, desmoronara em traição e gritos? O ônibus 478 finalmente surgiu na esquina, faróis cortando a escuridão, mas estava lotado, corpos suados e fedendo a cigarro, pressionados uns contra os outros. Ela hesitou, calculando se aguentaria a viagem de pé, com a barriga pesada e o coração acelerado. No final subiu, agarrando-se à barra de metal, ignorando os olhares curiosos dos passageiros. Vai para onde, grávida? Perguntou uma senhora idosa, cedendo o lugar. Sofia agradeceu com um aceno, sentando-se e fechando os olhos, a mente rodopiando com as imagens das mensagens no celular de Marcos. Chegando em casa 1 hora depois, a rua estava escura, exceto pela luz fraca da janela do sobrado. A porta estava entreaberta, o que a fez parar. Marcos, chamou baixinho, empurrando a madeira rangente. A sala estava vazia, o sofá bagunçado com latas de cerveja vazias, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Ela trancou a porta, o coração martelando, e foi até o quarto. A cama estava desfeita, mas nada faltava. Aliviada por um momento, Sofia trocou de roupa por um pijama seco e se deitou, exausta. O sono veio em fragmentos, interrompido por pesadelos onde via Marcos rindo com Larissa, o bebê chorando sozinho. Pela manhã, o sol irrompeu tímido entre as nuvens, secando as poças nas ruas de terra batida. Sofia acordou com náuseas,
o estômago revirado pela gravidez e pela angústia. Marcos não havia voltado. Ela preparou um chá fraco na cozinha, olhando pela janela para o quintal minúsculo, onde roupas velhas secavam no varal torto. O que eu faço agora? Pensou, as lágrimas voltando. Decidiu ir até a casa da mãe, mesmo sem dinheiro para a passagem inteira. Pegaria um ônibus parcial e andaria o resto, como já fizera tantas vezes na vida dura de favela. Enquanto se arrumava, ouviu passos na escada externa. Bateu à porta e Sofia abriu esperando um vizinho. Mas era Larissa, com o cabelo loiro platinado desgrenhado e maquiagem borrada, vestindo uma blusa curta que mal cobria a barriga. "Oi, Sofia. Posso entrar? Preciso falar com você", disse ela, a voz melosa, mas os olhos frios como aço. Sofia congelou, a mão na maçaneta. Falar o quê? Sobre as mensagens no celular do Marcos? Larissa riu, um riso curto e sem humor, empurrando a porta e entrando sem convite. A cozinha pareceu encolher com a presença dela, o perfume doce invadindo o espaço. "Olha, eu não vim brigar, mas vamos ser francas, o Marcos e eu. A gente tá junto há meses. Ele me contou tudo. Como você tá sempre reclamando, grávida e chata, sugando a vida dele. Ele merece mais, sabe? Uma mulher que não pesa." As palavras acertaram Sofia como socos. Ela recuou até a mesa, as pernas fracas. "Sai da minha casa, Larissa. Isso é loucura. Ele é meu marido, o pai do meu filho." Larissa se aproximou, o rosto contorcido em uma mistura de pena falsa e raiva. "Seu marido? Ele ri de você, Sofia. Diz que você é uma fracassada, limpando casa de rica enquanto ele rala na obra. E agora, com essa barriga, você acha que ele vai ficar? Eu vim avisar. Deixa ele ir. Se não, vai ser pior." Sofia sentiu o sangue ferver, a dignidade ferida se transformando em fúria. "Pior como? Vocês dois são uns covardes, traidores." Nesse momento, a porta da frente se abriu com violência. Marcos entrou, o rosto vermelho de álcool da noite anterior, os olhos injetados. "O que está acontecendo aqui?" rosnou ele, olhando de uma para a outra. Larissa correu para ele, abraçando seu braço. "Ela descobriu tudo, amor. Tá surtando." Marcos avançou para Sofia, o cheiro de cachaça no hálito. "Você fuçou meu celular, né? Sua desconfiada do caralho. Eu te avisei para não inventar." A briga explodiu como uma tempestade. Sofia gritava, defendendo-se com as palavras. Mas Marcos a agarrou pelo braço, os dedos cravando na pele. "Cala a boca! Você acha que manda em mim? Eu faço o que quiser!" Larissa incentivava, filmando com o celular, rindo histericamente. "Mostra para ela, Marcos, faz ela entender." Sofia se debateu, mas a gravidez a deixava lenta. Eles a arrastaram para fora pela escada, ignorando os vizinhos que espiavam das janelas. A rua estava movimentada pela manhã, mas ninguém interveio. O medo da violência doméstica era comum ali, e as pessoas desviavam o olhar. Marcos e Larissa a levaram até o campinho vazio, onde uma árvore velha de ipê se erguia solitária, as raízes expostas na terra seca. "Você vai aprender a lição", sibilou Marcos enquanto Larissa pegava uma corda velha de um canto, provavelmente roubada da obra. Eles a amarraram ao tronco, os pulsos atrás das costas, a barriga pressionada contra a casca áspera. Sofia chorava, implorando. "Para, Marcos, o bebê." "Por favor." Mas ele só ria, ativando a live no celular de Larissa. "Olha só, galera. A esposa ciumenta grávida, amarrada como um bicho. Quem diria, hein? Comenta aí." A transmissão começou, o sinal fraco capturando os gritos de Sofia, o rosto dela contorcido de dor e humilhação. Vizinhos se aproximavam devagar, murmurando, mas ninguém ousava tocar. Do outro lado da tela, em uma cidadezinha no interior, Dona Rosa preparava o café no mercadinho, o celular tocando uma notificação. Ela abriu o app e o mundo parou. A filha, amarrada, implorando por misericórdia. "Meu Deus, Sofia!" gritou Rosa, o coração disparado, correndo para pegar a bolsa. A live viralizava e o inferno de Sofia se espalhava para o mundo. O sol da manhã escaldante batia impiedoso no campinho de Vila Esperança, transformando a terra rachada em um forno,
que queimava os pés descalços de Sofia. Amarrada ao tronco áspero do ipê, ela sentia a casca rugosa arranhando as costas e a barriga, cada respiração uma luta contra o pânico que subia pela garganta. O vestido úmido da chuva noturna agora secava colado à pele, sujo de lama, e o suor escorria pelos olhos, misturando-se às lágrimas. Marcos, por favor, solta eu. O bebê tá se mexendo demais, dói, implorou ela, a voz rouca de tanto gritar, os pulsos latejando sob a corda grossa que os prendia. Marcos, de pé a poucos metros, segurava o celular com uma mão trêmula, o rosto vermelho de raiva e excitação doentia. Larissa, ao lado dele, manejava o aparelho principal, enquadrando Sofia no vídeo ao vivo como se fosse uma cena de novela barata. Olha só, pessoal, essa aí acha que pode controlar o homem dela. Grávida e tudo, mas ciumenta que só. Curtam, compartilhem, comentem, quem merece isso? Gritava ela para a câmera, a voz aguda cortando o ar quente. O sinal instável do 4G piscava, mas os comentários já inundavam a tela. Que loucura! Chama a polícia! Pobre mulher! Alguns riam com emojis de risada, outros xingavam Marcos de covarde. A live, que começara com meia dúzia de espectadores, agora passava de 100, viralizando nos grupos de WhatsApp do bairro e além. Vizinhos começavam a se aglomerar nas bordas do campinho, um círculo hesitante de rostos curiosos e assustados. Dona Maria, a idosa do sobrado vizinho, espiava da janela, as mãos apertando o rosário, murmurando orações. Seu filho, um motoboy magro de 20 anos, parou a moto e se aproximou devagar, o capacete na mão. Ei, Marcos, para com isso, cara. Ela tá grávida, vai acabar mal, disse ele, a voz baixa, mas firme, sentindo o peso da responsabilidade que ninguém mais assumia. Outros cochichavam. É violência, né? Mas e se ele reage? O bairro, acostumado a brigas domésticas que terminavam em portas batidas, agora via algo público, exposto como uma ferida aberta. Uma adolescente filmava com o próprio celular, os olhos vidrados, enquanto uma mãe puxava o filho para longe, sussurrando. Não olha, menino. O mundo tá louco. Sofia fechou os olhos, o corpo exausto se apoiando no tronco para não cair. A dor na barriga era um aperto constante, como se o bebê protestasse contra a humilhação. Memórias inundavam sua mente. O dia do casamento, na igrejinha simples da favela, com Marcos prometendo proteger você para sempre. As noites em que ela limpava casas distantes, sonhando com um futuro melhor para o filho, a gentileza da patroa idosa na Zona Sul, que lhe dera um copo d'água e um conselho. Segura a cabeça erguida, filha. A vida testa, mas não quebra quem é forte. Agora tudo parecia uma piada cruel. Por que, Marcos? Eu te amei tanto, murmurou ela, a voz quebrando, ignorando os flashes das câmeras. Do outro lado da cidade, em uma rodoviária lotada de São Paulo, Dona Rosa corria pelo terminal, o coração disparado como um tambor de candomblé. Aos 52 anos, com o corpo marcado por anos de trabalho no mercadinho, mãos calejadas, costas curvadas, ela mal conseguira fechar a lojinha antes de pegar o primeiro ônibus para a capital. A live ainda rodava em loop no celular, o vídeo pausado na imagem da filha amarrada. O rosto de Sofia pálido e suplicante. Meu Deus do céu, como isso aconteceu, minha menina? Soluçava Rosa para si mesma, enquanto comprava a passagem com as últimas notas amassadas da gaveta. O guichê era um caos de passageiros apressados, cheiro de café ruim e diesel, e ela empurrou o dinheiro para a atendente. Pro mais rápido que vai para Vila Esperança, por favor. É emergência. Minha filha está em perigo. No ônibus, um coletivo velho com bancos gastos e ar-condicionado quebrado, Rosa se espremou em um assento perto da janela, o ventilador zumbindo inutilmente contra o calor. A viagem de 2 horas parecia eterna. Ela checava o celular a cada minuto, vendo os comentários crescerem. Agora milhares de visualizações, hashtags como Ouro Ajuda Sofia e Caso a Violência Doméstica Trending nos perfis locais. Uma passageira ao lado, uma mulher de meia idade com sacolas de feira, notou o choro e perguntou. Tudo bem, tia? Tá com cara de quem viu fantasma.
Rosa, limpando o rosto com a ponta do chale, contou aos soluços. Minha filha, o marido maluco amarrou ela numa árvore e tá transmitindo pro mundo ver. Grávida de 6 meses, ó. Eu vou pra lá agora. A mulher arregalou os olhos, pegando o próprio telefone. Meu Deus, eu vi isso no Face. Vou compartilhar, pra mais gente ajudar. Segura firme, ela vai sair dessa. Enquanto isso, no campinho, a tensão escalava. Marcos, suando profusamente, respondia aos comentários com bravatas. Ela mereceu, galera. Quem trai não, espera, quem fuça merece lição. Mas sua voz tremia, os olhos dardejando para os vizinhos que se aproximavam. Larissa, empolgada com os likes, não notou o motoboy se aproximando pelas costas. Solta ela, Marcos. Tá todo mundo vendo, isso vai dar cadeia, insistiu o rapaz, estendendo a mão para o celular. Marcos se virou agressivo, empurrando-o. Sai fora, isso é assunto de casal. A briga atraiu mais olhares e alguém gritou. Chama a PM. Sirenes distantes começaram a soar, o bairro acordando para a realidade de que a humilhação pública podia virar crime de verdade. Sofia, sentindo uma contração aguda, gritou de dor, o corpo convulsionando contra as cordas. Socorro! Tá doendo! O bebê! O pânico coletivo irrompeu. Dona Maria da janela ligou para a polícia, a voz trêmula. Vem rápido aqui na Rua das Acácias. Uma grávida amarrada é loucura. Larissa, vendo o movimento, desligou a live abruptamente, o celular caindo na terra. Merda, Marcos, a gente tem que sumir. Mas era tarde. O motoboy, com coragem repentina, cortou as cordas com uma faca de cozinha que tirara do bolso, ajudado por 2 outros vizinhos. Sofia desabou nos braços dele, soluçando, o mundo girando em náusea e alívio. Minutos depois, a viatura da PM parou com um guincho, policiais saltando com cacetetes em punho. Marcos e Larissa tentaram correr, mas foram contidos, algemados enquanto gritavam desculpas incoerentes. Sofia, carregada para a maca de uma ambulância que chegara em seguida, foi levada ao hospital municipal, o sirene cortando o ar poluído da favela. No caminho, ela apertava a mão do paramédico, um homem jovem de olhos bondosos. Vai ficar tudo bem, senhora. Seu bebê está seguro. Lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto dela, misturadas à raiva e ao medo do que viria. Dona Rosa, no ônibus que sacolejava pela rodovia, recebeu a mensagem. Sofia foi resgatada, vai para o hospital. Ela fechou os olhos rezando em silêncio, sabendo que a jornada de cura mal começara. A favela, com suas ruas de contrastes, luxo roubado e miséria diária, testemunhara mais uma história de dor, mas também de solidariedade inesperada que começava a tecer laços de apoio em meio ao caos. O Hospital Municipal de Vila Esperança fervilhava como sempre, um formigueiro de dor e esperança misturados no ar abafado de fim de manhã. As paredes descascadas de tinta verde claro ecoavam com gemidos de pacientes, o choro de bebês e o bip incessante dos monitores. Sofia jazia na maca da emergência, uma cortina fina separando seu cubículo do caos ao redor. A luz fluorescente piscava fracamente, lançando sombras longas em seu rosto pálido, marcado por vergões vermelhos nos pulsos onde a corda roçara a pele. A barriga ainda doía com contrações residuais, mas o ultrassom rápido confirmara. O bebê estava bem, o coraçãozinho batendo forte como um tambor de samba distante. Você teve sorte, senhora. Mais um pouco e podia complicar, dissera o médico de plantão, um homem de meia idade com um jaleco amarrotado e olhos cansados de turnos intermináveis. Ele prescrevera repouso absoluto e remédios para a pressão, mas no SUS as filas para exames eram eternas, e Sofia sabia que voltaria para casa sem muito mais que analgésicos. Ela apertava o lençol áspero contra o peito, o corpo exausto tremendo de reação ao trauma. O cheiro de desinfetante misturava-se ao suor e ao medo que ainda grudava em sua pele. Como eu cheguei aqui? Pensou, revivendo flashes da manhã, os gritos de Marcos, o riso cruel de Larissa, o círculo de vizinhos mudos que no fim se moveram por ela. O motoboy, cujo nome ela nem sabia, Zé, talvez, cortara as cordas com mãos firmes, murmurando: "Segura aí, mana, vai dar tudo certo."
Aquela gentileza anônima era um bálsamo fraco contra a traição que queimava no peito. Marcos, o homem com quem dividira noites frias e sonhos de família, a tratara como lixo público. E Larissa, a vizinha que um dia chamara de amiga, filmara tudo como um troféu de maldade. Lágrimas quentes escorreram novamente, molhando o travesseiro fino. Meu filho, você não merece isso. Sussurrou para a barriga, sentindo um chute suave em resposta, como um consolo tímido. A porta do cubículo rangeu, e uma enfermeira de uniforme azul entrou, carregando uma bandeja com soro e um copo d'água. Bebe devagar, tá? E sua mãe tá chegando. Ela ligou do ônibus. Mulher brava, hein? Disse que não para até te ver. Sofia assentiu, grata pela notícia. Dona Rosa era sua âncora, a mulher que criara sozinha após o marido morrer em um acidente na estrada, virando noites no mercadinho para pagar as contas. Eu devia ter ligado antes, mãe. Desculpa por te preocupar, murmurou Sofia, a voz fraca. A enfermeira sorriu, um gesto raro de calor humano em meio à correria. Aqui ninguém tá sozinho, filha. Eu vi a live no grupo das meninas do hospital. Todo mundo tá torcendo por você. Aqueles dois. Vão pagar caro. Lá fora, no pátio lotado de visitantes sob o sol implacável, Dona Rosa desceu do ônibus com as pernas bambas, o xale puído sobre os ombros, apesar do calor. A viagem fora um suplício. O veículo sacolejara pela marginal Tietê, passando por favelas que se estendiam como cicatrizes na cidade, e ela rezara o terço inteiro, os dedos calejados roçando as contas desgastadas. O celular vibrava sem parar com mensagens de conhecidos. A live viralizara, agora com milhares de shares, e hashtags como Briscoe Justiça, para Sofia, pipocavam no Instagram e Twitter. Minha menina sofreu na mão de canalha, pensou Rosa, o coração apertado de raiva materna. Ela correu para a recepção, ignorando a fila, batendo na vidraça com urgência. Minha filha, Sofia Oliveira, grávida, amarrada na live. Cadê ela? Eu sou a mãe. A atendente, acostumada ao drama diário, apontou o caminho murmurando: Sala 12, emergência, vai com Deus. Ao entrar no cubículo, Rosa congelou por um segundo, vendo Sofia ali, frágil como uma boneca quebrada. Então correu, envolvendo a filha em um abraço apertado, o cheiro de sabonete barato e terra do interior misturando-se ao hospital. Minha filha, ó Jesus, o que fizeram com você? Soluçou Rosa, as lágrimas caindo no cabelo de Sofia. Elas se embalaram assim, mãe e filha, ignorando o mundo por um momento, os soluços ecoando baixinho. Mãe, eu descobri tudo, as mensagens, a traição, e eles me amarraram como se eu fosse nada. Na frente de todo mundo, contou Sofia entre fungadas, a voz embargada. Rosa afastou-se um pouco, limpando o rosto da filha com a ponta do xale. Shh, agora não. Você é forte, Sofia. Lembra quando seu pai morreu e eu segurei o mercadinho sozinha? A gente cai, mas levanta, esses dois. A polícia já pegou, né? Eu vi nos comentários da live. O bairro inteiro tá falando. De fato, enquanto elas falavam, um policial uniformizado entrou, o cacetete balançando no coldre, o rosto sério sob o boné. Senhora Oliveira, sou o Sargento Lima. Precisamos do seu depoimento formal. Seu marido e a amante foram detidos na delegacia da vila. Tentaram fugir, mas os vizinhos barraram. A live está sendo usada como prova. Violência doméstica, constrangimento ilegal, risco à gestante. Vai dar cadeia para eles, com certeza. Sofia engoliu em seco, o medo misturando-se a um alívio amargo. Ele, Marcos, era meu marido. Como isso acaba? Perguntou a voz tremendo. O sargento suavizou o tom, sentando na cadeira plástica ao lado. Você decide o futuro, senhora. A gente protege. Tem um psicólogo aqui para o trauma e programas de apoio para mães solteiras. O motoboy que te salvou? Ele tá na porta querendo saber como você tá. Sofia piscou, surpresa com a rede invisível de solidariedade que se formava. Horas se passaram em um borrão de exames e conversas sussurradas. Dona Rosa ficou ao lado, contando histórias do interior para distrair. Lembra da avó que plantava mandioca e nunca se curvava para ninguém?
enquanto o sol da tarde filtrava pelas persianas sujas, tingindo o quarto de laranja. Vizinhos mandavam mensagens pelo celular de Rosa. Dona Maria com um "Força menina, reza o terço". O motoboy Zé oferecendo carona para casa quando saísse. Até a patroa da Zona Sul ligara doando fraldas e prometendo emprego leve pós-parto. "O mundo viu sua dor, Sofia. Agora vai ver sua força", disse Rosa, apertando a mão da filha. Mas no fundo, Sofia sentia o peso da transformação incerta. Divórcio. Sozinha com o bebê na favela, limpando casas de novo. A raiva por Marcos fervia, mas uma compaixão relutante brotava, por ele, preso em sua própria miséria de álcool e raiva. "Eu vou ser melhor que isso, mãe. Pelo meu filho", prometeu ela, olhando pela janela para as ruas movimentadas, onde a vida pulsava apesar de tudo. Motos zigue-zagueando, crianças jogando bola, o ipê solitário agora testemunha de redenção. A noite caía devagar, e com ela, a semente de uma nova resiliência, tecida por mãos estendidas em meio à injustiça. A tarde no hospital municipal se arrastava como um rio lento, o sol poente filtrando pelas janelas embaçadas e pintando as paredes de um alaranjado melancólico. Sofia ainda estava na sala de observação, agora transferida para uma cama semi-reclinável, com monitores bipando ritmicamente ao seu lado. O ar-condicionado fraco lutava contra o calor úmido, carregado de cheiros misturados. Antisséptico, comida de bandejinha e o suor de quem esperava há horas. Sua barriga, agora coberta por um lençol limpo mas áspero, parecia mais pesada, como se carregasse não só o bebê, mas o peso de toda a humilhação da manhã. Os vergões nos pulsos ardiam sob as faixas de gaze, e cada movimento trazia uma pontada de dor, lembrança física da traição que ainda latejava no peito. Dona Rosa não saíra do lado da filha nem por um instante, os olhos inchados de choro contido, as mãos entrelaçadas às de Sofia como uma âncora. "Você comeu algo, minha menina? Aqui, ó. Eu trouxe um pão com queijo do mercadinho, antes de fechar", disse ela, desembrulhando um pacote amassado da bolsa velha de couro sintético. Sofia balançou a cabeça, o estômago revirado não só pela gravidez, mas pela náusea da memória. "Não dá, mãe. Como eu engulo depois de tudo isso?" O Marcos. Ele me olhou nos olhos enquanto amarrava como se eu fosse uma estranha, e a Larissa rindo, filmando como se fosse um jogo. Rosa apertou a mão dela, a voz rouca de quem fumara um cigarro escondido no banheiro do hospital, para acalmar os nervos. "Não pensa neles agora, Sofia. Canalhas como esse se afundam sozinhos. Eu vi nos grupos do WhatsApp. A live está em todo lugar. Jornais online falando de humilhação pública em favela. A polícia está investigando direito e tem advogada de ONG que liga para ajudar mulheres como você. Gratuito, filha. Você não vai sozinha nessa." As palavras de Rosa eram um bálsamo prático, forjado em anos de viuvice e luta no interior, onde o mercadinho mal pagava as contas, mas sustentava a dignidade. A porta se abriu com um rangido, e o sargento Lima retornou, agora acompanhado por uma mulher de uns 40 anos, óculos de armação fina e um bloco de notas na mão. "Boa tarde, senhora Oliveira. Essa é a doutora Carla, do Núcleo de Apoio à Mulher da Delegacia. Vamos registrar o depoimento aqui mesmo, para não te estressar mais. Pode falar tudo, sem medo." Sofia engoliu em seco, sentando-se devagar, o bebê chutando como se incentivasse. A sala pareceu encolher, o bip dos monitores marcando o ritmo de sua respiração acelerada. Eu descobri as mensagens no celular dele, com a Larissa, a vizinha. Eles riam de mim, me chamavam de peso morto. Quando confrontei, ele me empurrou, gritou, aí me arrastaram para a rua, amarraram na árvore. A live foi para me quebrar na frente de todos. Eu implorei pelo bebê, mas eles não pararam. Doutora Carla anotava com rapidez, os olhos cheios de uma empatia profissional mais genuína. "Você foi corajosa em resistir, Sofia. Isso é lesão corporal, exposição indevida, risco à vida do feto. Com a gravidez, agrava tudo. Seu marido vai responder por violência doméstica qualificada e a amante por cumplicidade. A gente vai pedir medida protetiva. Ele não se aproxima de você nem do bebê.
E tem pensão, apoio psicológico. Quantas noites você aguentou sozinha, limpando casas enquanto ele traía? Sofia baixou os olhos, as lágrimas voltando. Todas as noites, doutora. Eu trabalhava exausta, sonhando com nossa família. Agora, como eu crio o filho sozinha na favela? Aluguel atrasado, contas. O bairro todo viu. Vão me olhar diferente. O sargento interveio, a voz grave mas reconfortante. O bairro tá do seu lado agora. O Zé, o motoboy que te soltou. Ele organizou um vaquinhas no Pix pros remédios e fraldas. Já tem R$ 200. E a Dona Maria tá cozinhando para você quando sair. Aqui na Vila Esperança a gente se vira, mas solidariedade nasce na dor. Sofia piscou, surpresa com aquela rede tecida do nada. No celular de Rosa, notificações pipocavam, mensagens de desconhecidos, força guerreira, e até uma jornalista de TV pedindo contato para uma matéria sobre violência contra grávidas. Enquanto o depoimento prosseguia, o hospital pulsava ao redor. Uma enfermeira passava com uma bandeja de remédios, pausando para apertar o ombro de Sofia. Eu sou mãe solteira também, viu? Meu ex me deixou com 2 filhos. Hoje tô formada em enfermagem. Você vai sair dessa mais forte. Aquelas palavras ecoaram, um eco da patroa da Zona Sul, que ligara mais cedo prometendo voltar ao emprego, mas com horários flexíveis. Não se preocupe com o pó, filha. Cuida do bebê primeiro. Eu ajudo no que der. A noite caiu devagar sobre o hospital, as luzes da rua infiltrando-se pelas frestas, misturadas ao neon piscante da farmácia vizinha. Dona Rosa preparou um catre improvisado no chão, recusando ir para casa. Eu fico aqui, Sofia. Amanhã a gente planeja. Eu vendo o mercadinho se precisar, venho morar com você. O bebê vai ter avó e mãe unidas. Sofia sorriu pela primeira vez, fraco mas real, sentindo uma faísca de esperança no peito machucado. A traição de Marcos a quebrara, mas as mãos estendidas, do Zé, da doutora Carla, da enfermeira, começavam a reconstruir. Eu não sou fracassada, mãe. Vou lutar por ele, disse, acariciando a barriga, onde o bebê se acalmava, como se entendesse. Do lado de fora, na delegacia da vila, Marcos e Larissa esperavam em celas separadas, o ar úmido e fedendo a mofo. Marcos batia a cabeça na parede, o arrependimento misturado à raiva. Foi a bebida, a pressão da obra. Eu amava ela, mas sufocava. Larissa, sozinha, chorava baixinho, o celular confiscado, percebendo que a malícia viral a isolara de todos. O bairro, que outrora ignorava as brigas, agora fervilhava de conversas. A Sofia merece melhor. Vamos ajudar ela a recomeçar. Sofia adormeceu por fim, o sono leve interrompido por sonhos de um futuro incerto, mas possível. A favela, com suas ruas de lama e sonhos adiados, ensinava lições duras, mas também a força da compaixão que brotava das cinzas da injustiça. O amanhecer traria o próximo passo, e pela primeira vez, ela se sentia menos sozinha. Os dias seguintes no hospital municipal se fundiram em uma rotina de visitas, exames e conversas sussurradas que teciam devagar a teia de uma nova realidade para Sofia. O sol da manhã entrava pelas persianas enferrujadas, iluminando o quarto compartilhado onde ela dividia a cama com outra paciente, uma senhora de 60 anos que tossia baixinho durante a noite. O ar carregava o cheiro persistente de refeições hospitalares, mingau aguado e suco de laranja diluído, misturado ao burburinho constante de enfermeiras correndo pelos corredores com carrinhos de remédios. Sofia, agora com 7 meses de gravidez, sentia a barriga mais proeminente, o bebê se mexendo com vigor renovado, como se celebrasse a sobrevivência. Os vergões nos pulsos cicatrizavam devagar, mas as marcas na alma demoravam mais, surgindo em noites de insônia, onde revivia a casca áspera do ipê contra sua pele. Dona Rosa transformara o quarto em um pedaço do interior. Trouxe lençóis limpos do mercadinho, um terço pendurado na cabeceira e pacotes de biscoito caseiro que dividia com as outras mães. Come, filha. Você precisa de força para esse menino que vem aí, insistia ela. Os olhos ainda vermelhos de noites mal dormidas no catre improvisado. Sofia comia devagar, o paladar embotado pela medicação.
mas o gesto de amor a aquecia. Mãe, e o mercadinho? Você fechou tudo por mim. Como a gente vai se virar? Perguntava, a voz baixa para não acordar a vizinha de cama. Rosa balançava a cabeça, as mãos calejadas apertando as dela. Eu vendi uns estoques para os vizinhos de lá. O aluguel aqui na favela é apertado, mas o Zé, o motoboy, tá me ajudando com carona. E olha isso, disse, mostrando o celular com uma notificação de Pix. Mais R$100 doados por anônimos que viram a live. O povo se comoveu, Sofia. Não é só pena, é gente que sabe o que é ralar. A doutora Carla retornou na tarde do terceiro dia, com papéis em mãos e um sorriso profissional que transmitia segurança. Tudo pronto pro alta, Sofia. A medida protetiva saiu. Marcos não pode se aproximar a menos de 500 metros sob pena de prisão. Ele confessou tudo na delegacia. Disse que foi um erro de álcool e ciúme invertido. Larissa está cooperando, mas vai responder por difamação e cumplicidade. O juiz marcou a audiência em 1 mês e a ONG vai te dar advogado grátis. Sofia assentiu, o peito apertado por uma mistura de alívio e tristeza. Ele vai ver o bebê? Eu não quero que o menino cresça sem pai, mas também não confio nele mais. A doutora Carla sentou na beira da cama, o bloco de notas no colo. Isso você decide depois. Muitas mulheres como você reconstroem sozinhas. Tem grupo de apoio aqui na vila toda quinta para mães vítimas de violência. Vai te ajudar a processar. Ao sair do hospital, o ar quente da rua as envolveu como um abraço sufocante. O trânsito da Vila Esperança rugia ao redor. Buzinas de ônibus lotados, motos cortando calçadas irregulares, vendedores ambulantes gritando ofertas de água gelada. Dona Maria esperava na portaria com uma sacola de frutas doadas da feira, o rosto enrugado iluminado por um sorriso genuíno. Minha filha, que bom te ver de pé. Eu rezei tanto. Toma manga e banana, pro bebê crescer forte. Sofia abraçou a idosa, as lágrimas brotando inesperadas. Obrigada, tia. Vocês me salvaram, mesmo sem saber. Zé, o motoboy, estacionou a moto ali perto, o capacete pendurado no guidão, o suor escorrendo pela camisa surrada. Bora pra casa. Mana, eu limpei o sobrado pra Dona Rosa ficar. O Marcos não volta mais. O dono do aluguel disse que expulsa se ele aparecer. A volta para o sobrado foi um teste de coragem. As ruas de terra batida, agora secas pelo sol implacável do verão, pareciam menores, mais expostas. Vizinhos acenavam das janelas, alguns com olhares curiosos, outros com palavras de encorajamento. Força, Sofia, a gente está contigo. Uma adolescente do campinho que filmara a cena aproximou-se tímida com um buquê de flores silvestres colhidas no terreno baldio. Desculpa se eu gravei, mas ajudei a espalhar para a polícia ver. Você é forte, viu? Sofia sorriu, o coração aquecido pela pureza da menina. No sobrado, o ar estava mais leve. Zé varrera o pó acumulado, arrumara a cozinha minúscula e Dona Rosa pendurara cortinas novas, roubadas de um brechó barato. Aqui é nosso agora, filha, sem fantasmas. As semanas se desenrolaram em uma rotina reconstruída, marcada por pequenas vitórias e sombras persistentes. Sofia voltou ao trabalho na casa da Zona Sul, mas com turnos curtos, a patroa insistindo em pausas para chá e conversa. Você não é empregada, é família agora. Senta, descansa essa barriga, dizia a senhora idosa, oferecendo um prato de bolo de fubá. O dinheiro entrava devagar, somado às doações da vaquinha que Zé gerenciava, o suficiente para pagar o aluguel e comprar vitaminas para o bebê. Dona Rosa se instalara de vez, vendendo quitutes na porta de casa para as crianças da favela, transformando o quintal em um ponto de venda improvisado. Vem, gente, coxinha quentinha, R$2, chamava ela, a voz rouca ecoando pela rua, reconectando-se ao bairro que a acolhera. Mas as noites traziam dúvidas. Deitada na cama estreita, com a mãe roncando no sofá da sala, Sofia acariciava a barriga e sussurrava para o filho. Papai errou feio, mas você vai ter amor de sobra. Da vovó? Dos tios daqui? Um dia uma carta da delegacia chegou. Marcos, em prisão preventiva, pedia perdão por escrito, as letras tortas confessando o remorso. Eu bebi demais.
A Larissa me manipulou. Me perdoa pelo bebê. Sofia leu em voz alta para Rosa, que bufou. Palavras baratas. Ele te quebrou, filha. Agora você constrói. Ela rasgou o papel, mas guardou um pedaço no coração, não por fraqueza, mas por saber que o perdão, um dia, poderia libertá-la. O grupo de apoio na vila se tornou refúgio. Toda quinta, na salinha da igreja comunitária, com paredes de tijolo nu e cadeiras plásticas, 10 mulheres se reuniam em círculo, compartilhando histórias sob a luz fraca de lâmpadas econômicas. Eu saí de um casamento assim, com 3 filhos, contava uma, os olhos firmes. Hoje tenho meu salão de beleza. Sofia falava devagar, a voz ganhando força. Eles me amarraram para humilhar, mas o bairro me soltou. Eu não sou vítima, sou sobrevivente. As lágrimas coletivas fortaleciam, tecendo laços que combatiam o isolamento da favela. 8 meses de gravidez trouxeram contrações falsas e ansiedade, mas também a certeza de um recomeço. Uma noite chuvosa com a garoa fina batendo no telhado de zinco, Sofia sentiu as dores reais. "Mãe, é agora!" gritou, e Rosa chamou Zé, que as levou voando para o hospital na moto emprestada. No parto, sob as luzes fortes da maternidade, o bebê nasceu chorando alto, um menino de olhos escuros como os da mãe. "Bem-vindo, Lucas", sussurrou Sofia, exausta mas radiante, segurando-o contra o peito. Dona Rosa chorava ao lado, o terço na mão. "Ele é nosso milagre, filha." Meses depois, com Lucas nos braços, Sofia caminhava pelo campinho, o ipê agora florescendo em roxo vibrante. Testemunha mudada da dor. O bairro pulsava com vida, crianças correndo, Zé acenando da moto, Dona Maria tricotando roupinhas. Marcos cumpria pena em regime semiaberto, Larissa incondicional, mas Sofia seguia adiante, limpando casas com orgulho, sonhando com um curso de costura pela ONG. A injustiça a marcara, mas a compaixão, da mãe, dos vizinhos, de estranhos, a transformara. Na favela de contrastes onde o sol queimava e a chuva lavava, ela aprendera que a verdadeira força brotava das mãos estendidas, tecendo um futuro de dignidade e amor.